Minha voz provavelmente vai estar com uma taquara rachada porque eu não vou poder desligar a internet porque eu quero mostrar algumas figuras. E também porque na hora de colocar no YouTube eu tenho que colocar uma capa. Eu sempre coloco assim, né? Então já vou botar assim, né? Então eu vou botar uma capa. Será que é possível criar critérios para avaliar um governo? Então, esse aqui é um podcast, é o ano que vem eleição, e nós precisamos entender a história do Brasil sobre vários pontos de vista. Se você não gostar desses critérios, crie outros, ou melhore esses, coloque outros critérios, não fica xingando. Não, você é contra o Bolsonaro, você é contra o Lula, vai falar mal do Lula, do Bolsonaro, do raios que os partem. Raciocina, vamos tentar fazer cientificamente, para que no ano que vem a gente consiga conversar. Eu vou ter que eliminar um monte de gente, pelo menos dessa minha página aqui, mas para a gente conseguir uns critérios. Mas vamos lá. Esse é um podcast. Seria possível obter ou escolher parâmetros concretos para avaliar o governo? Vou fazer aqui uma generação do trabalho dessa referência aqui de um autor aí, que eu não vou ficar citando o nome, vocês olhem lá, está aqui. O pior governo de toda a história do Brasil. Para a gente poder falar do pior governo da história do Brasil, eu vou ter que falar de vários outros governos. Por quê? Imagina se nós estamos aqui entre as milhas de Le Mans. O cara sai com o carro todo, o cara primeiro piloto, ele sai com o carro todo arrumado, tá da garagem. Aí ele entrega pro próximo piloto, o carro com o pneu furado. É óbvio que o segundo piloto vai perder tempo, não vai dirigir tal. Ou que os pneus gastos. Ele não vai correr igual o primeiro piloto. Então ele tem que entender como que ele pegou o carro e como que ele entregou o carro. Deu para entender? Então vamos lá. Vai falar mal do Lula? Não. Vamos lá. Vou falar mal do pior governo do Brasil. Vamos ver de quem será? Do Temer, do Lula, da Dilma? Todo mundo deve estar imaginando que foi da Dilma, né? Então, para dimensionar o pior governo da história do Brasil, precisamos primeiramente definir parâmetros que nos permitam mensurar os governos brasileiros. Então, vou selecionar os parâmetros abaixo, que eu peguei daquela referência e generalizei. Em que situação o país se encontrava? Então, ou seja, o carro estava com o pneu furado, o pneu estava gasto, estava vazando óleo. Condições de governabilidade, né? A direção estava legal ou não, como deixou o país. O cenário mundial, que o cara não coloca lá, papel na implementação de mudanças estruturais e permanentes no plano de desenvolvimento e emancipação nacional. Então vamos ter que colocar assim, não, qual que é o hip-hop dele, aí ele era legal com os jornalistas, os artistas. Isso não serve para nada isso, só para enganar. Tá certo? A governança, né? Como que era a governança do parâmetro dele? Respeito às liberdades individuais, desempenho no crescimento do PIB, distribuição de renda, sacrifício pessoal em prol da nação. Então eu vou eleger esses critérios e vou fazer uma análise mais profunda do que o autor fez lá. Então vamos pegar o governo Getúlio Vargas, ou o melhor governo da história do Brasil. Getúlio Vargas! Ele foi um ditador! Então vamos ver aqui como que era o negócio. Primeiro e segundo itens. Pegou o Brasil após a queda da Bolsa de Nova York da Primeira Guerra Mundial. Não havia governo centralizado. Se você for ver a biografia dele, você vai dizer assim, ele foi vice do presidente do Rio Grande do Sul. Então havia presidência, era que nem mais ou menos lá os Estados Unidos, que cada estado tem um número de delegados. Você vê como que funcionava aquilo. E cada estado tinha um governador que tinha um status de mais governador. Não havia governo centralizado. O exército era um caos e fonte de dissolução dos governos. O Brasil estava na mão dos coronéis, jagunçada e coluna pérestres, crise do café e do cacau. As fronteiras nacionais não estavam bem definidas. Então foi Getúlio Vargas, quando ele foi servir o exército, o Brasil estava em várias guerras e tal. Então ele foi mediador na definição das fronteiras lá no sul do país, fez vários trabalhos e tal, e aí perceberam que ele estava bom para a política. Aí eles pegaram ele para fazer a Revolução de 1930, e aí ele fez a Revolução de 1930 e derrubou lá, não sei que presidente. Então vamos pegar aqui, né? Então era o Getúlio Vargas, né? Nasceu em São Borjas, tal. Era daquela turma das 7 mulheres, lá que era de fazendeira, aquelas revoluções todas. E era aqueles caras daquelas histórias antigas do Rio Grande do Sul. Os pantaneiros, né? Chamados pantaneiros. Meu computador é muito lento, ainda mais a internet ligada.
E aí ele foi fundamental nas definições das fronteiras, e aí ele vem de eleição em eleição até chegar lá. Casou com uma outra pantaneira, né, que deu um papel dele, né, de político naquela época, que você tinha que ter poder feudal, lá tem que ter poder naqueles locais. Tinha jagunçada, né, então, o Lampião, Colunas Prestes, o Nordeste era um caos, os coronéis todos brigando por causa de terra, o povo era escravizado e a mulherada era toda prostituída, e Lampião, os cangaceiros eram bandidos, mas eram heróis nacionais. Nem apareceu essa porcaria aqui, vou deixar pra lá, vai. Vocês conhecem a figura do Lampião e tal. Então, assim, veja, era uma zona total, Brasil. Era putaria, tá certo? Então ele pegou o país, ele entrou pela Revolução de 30, logo em 32, o pessoal do café com leite, né, o São Paulo, o Minas Gerais e tal, não queriam ele aqui, e começaram a fazer uma revolução contra ele, com o Rio Grande do Sul também, porque era do fazendeiro e tal, e ele começou a modernizar o país. E aí São Paulo queria fazer uma revolução para separar São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina do resto do país, e Minas, uma parte de Minas, o sul de Minas, do resto do país. Era uma revolução separatista como nos Estados Unidos. Depois botaram aí constitucionalista. Que coisa é uma porra do caralho. Aí Getúlio Vargas, que em 32 fez uma Constituição, Estado Novo, tá certo? E aí puseram, né? Para tapar os buracos, fica feio aquele negócio e tal, né? Então ficou a Revolução Constitucionalista. O constitucionalismo vai tomar no seu cu desses mentirosos da história brasileira. Era uma revolução separatista. Quais eram as condições de governabilidade dele? A capital do Rio de Janeiro, era farra, jogo do bicho, quitandinha. Quitandinha era o cassino lá em Petrópolis. A Igreja Católica, o exército mandava lá, mandava e desmandava no governo. Os deputados entravam armados no Congresso, era um monte de assassinato, ou depunha o presidente, o governador, ou assassinava os caras. Era uma zona total, né? O que ele fez? Ele teve que começar a governar. Mas como que um Getúlio Vargas... ele foi um ditador. Tá, foi um ditador. Tudo bem, então ele era um super-homem. Ele aprendia e matava todo mundo. Fez sozinho. Parem para pensar. Não fez sozinho. Era um grupo de pessoas, tal, e tinha o grupo externo querendo aquilo. Não sei se eram os comunistas, os Estados Unidos um pouco botando um pé aqui e tal, mas havia um grupo de pessoas que ele tinha que ter um exército atrás dele, tá certo? Foi o cara que começou a reformar o exército. Havia um grupo de pessoas no país que queria a modernização desse país, porque ninguém faz as coisas sozinho, tá certo? Papel na implementação de mudanças estruturais e permanentes em um plano de desenvolvimento e emancipação nacional. Criou um consenso de desenvolvimentista que durou 50 anos, lançou as bases da industrialização brasileira, criando a Vale do Rio Doce, CSN, Petrobras, Eletrobras e BNDES, criou a Varig, ou seja, criou a siderúrgica, a Vale do Rio Doce e tal, a Petrobras. O que significa isso? Porra, caralho. Estourou a Primeira Guerra Mundial, aí não teve grande problema, tal, porque não tinha os submarinos alemães não vieram aqui afundar navios aqui. Mas na Segunda Guerra Mundial a coisa foi mais generalizada entre o Japão e tal. Não vinha aço, não vinha bala, não vinha prego, não vinha para o Brasil parafuso, cerca, os fazendeiros, todo mundo desesperado, eu tenho que fazer cerca, tal. Não tem cerca, não tem aço, não tem siderúrgica no país, não tem porra da merda do caralho nenhum. Então esse homem era um militar, percebeu que o país precisa se organizar, precisava ter siderúrgica, aí veio os Matarazzo, indústria de óleo e tal, porque... se não viesse navio para o Brasil, a gente morria de fome e virava índio de novo. Então ele fez do zero, ele fez tudo, não sozinho, atrás de um grupo, mas ele era o homem que dizia, vamos fazer tal, não sei o que, vamos acontecer. Ele era o cabeça.
responsável pela criação do salário mínimo, da consolidação das leis do trabalho, da justiça do trabalho, do Ministério da Justiça e do sindicato. Fez a reforma educacional e curso técnico. Ele era ditador, ditadura, ele era um ditador. Peraí, ele criou sindicato, Ministério da Justiça, leis do trabalho. Depois vocês vão ver que ele botou o voto feminino. Que porra do caralho ditador é esse que faz isso? Era ditador porque ele não respeitava os filhos da puta dos coronéis no Congresso, a Igreja Católica e um grupo. Ele pegou, passou por cima dos interesses de um monte de gente que não queria que esse país se desenvolvesse. Então ficou taxado de ditador, bota o nome dele ditador, tal, porque ele é o caudilho, né? Na verdade, a porra do caralho de caudilho nenhum, era um homem nacionalista, brasileiro, e tinha um grupo por trás dele, é óbvio. Ele não construiu a siderúrgica nacional, ele não era engenheiro, ele era advogado, ele não entendia nada de metalurgia, a Vargas de aviação não conhecia de nada, perfurar petróleo, nada disso. Ele pegou, vamos criar, e um grupo de pessoas saía criando isso aqui. Só que isso criou salário mínimo, criou salário, criou a classe média e tal, e pessoas que começaram a compreender as leis. Porra, mas aquele coronel que tem aquelas terras, ele roubou, porque ele não, aquilo lá não está no cartório, as pessoas que moram lá não podem ser tiradas de lá. Ditador! Pau no Getúlio Vargas, esse bando de brasileiros otários. Nunca foi um porra do caralho ditador, era um homem macho. Pode vir mesmo, meu pai conta que uma vez botou um pessoal todo lá na Quitandinha, lá no Palácio do Governo, lá não sei, no Rio de Janeiro, onde que antigamente era o Palácio do Governo Federal. O pessoal falou tal, Getúlio, tal, vamos chamar o exército, tal. Eu falei, cara, desce o cacete, abre o portão lá que eu tô indo na porta. Chegou lá na porta, o pessoal olhou assim para ele entrou de peito aberto, tudo. O pessoal lá, tudo, não sei o quê. O que vocês estão querendo? Papapá, e que falou, tal, tal. O pessoal depois saiu aplaudindo ele. Era um grupinho ali. São Paulo era o governo brasileiro, era o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não tinha nem Belo Horizonte ainda. Belo Horizonte é Juscelino Kubitschek. E aí tinha São Paulo e Rio Grande do Sul, e o resto eram coronéis, tá certo? Então ele fez a reforma educacional, criou o ensino técnico. Então tudo é uma grande mentira, tem que acabar com essa história. Desempenho no crescimento do PIB e distribuição de renda. Foi o maior distribuidor de renda da história, recebendo a alcunha do pai dos pobres. Instituiu o voto feminino e a proteção para o início da organização sindical num país até então na prática escravagista. Fez o Brasil crescer a uma média de 4,3% durante o primeiro período, 6,2% no segundo e 7,2% no segundo. Respeita as liberdades individuais. Venceu uma guerra civil, alinhou o Brasil com o esforço aliado contra a coluna Prestes, os jagunçados, coronéis, ajudou a derrotar o nazismo. Veja, quando está em guerra, não existem eleições. Então você coloca estado de sítio. E aí o pessoal fala que é ditadura. Não, era estado de sítio, é um bando ignorante, né? Que nem essa porra do Trump foi dizer lá que o Zelensky era ditador. Não. Como que ele vai fazer eleições diretas no meio de uma guerra? Ou você para por 4 meses para o pessoal fazer campanha eleitoral e nós vamos fazer o voto. Ia fazer isso, o Trump. Fala para o russo parar a guerra, nós vamos fazer eleições diretas. Eu preciso que o povo pôr urnas lá, né? Principalmente urna do lado onde invadiram, né? Entendeu? É tudo tudo falta de informação para deixar o povo ignorante, bando de burros ignorantes. Na comparação entre a matéria de liberdade individual, Getúlio derrubou a república ditatorial e oligarca, entregou uma república democrática, com trabalhadores transformados em cidadãos com direitos e voto universal, constituição livre, eleições gerais e com voto feminino. Governança. Como definir governança no período de 1930 a 1950, aonde as pessoas, os congressistas entravam armados naquela porra? Como definir governança? Ele criou o IBGE ainda, o Instituto Estatístico, porque ele era militar, ele não era sindicalista, ele que criou o sindicato desses porras aí. Foi o único presidente a dar um nome nos Estados Unidos. Ele chamou o Hitler aqui e tal antes, porque ele estava, todo mundo, você pega a história dele, ele era o presidente do Brasil e tinha contato com a Alemanha, com a Rússia, com todo mundo, só que dizer que não tinha.
e com a Alemanha, mas ele dizia que tinha. E aí ele pegou, falou, vamos construir uma siderúrgica aqui. Aí depois ele foi lá nos Estados Unidos e falou, olha, Hitler vai construir uma siderúrgica aqui, a Volkswagen e tal, não sei o quê. Aí os americanos, não, nós vamos construir lá, nós vamos fazer uma base lá em Natal, né? Por isso que tem o 4 Hour, né? O forró. É carnaval, forró vem do 4 Hour, né? E aí foi o único brasileiro que deu um nó naqueles filhos da puta dos americanos. Não, eu falo do povo americano, eu falo do West Point, tá certo? Que foi o único cara que deu um nó. Então vejam que nós temos que criar critérios, temos que ver a história, como que era. Veja, na época dele, os fazendeiros lá, ele era fazendeiro lá, eles mandavam lá, ele era o presidente de lá, tinha bala e tinha exército. Ele teve que governar nessa porra de merda. Então ele foi um grande presidente, porque não teríamos hoje carro, não teríamos fogão em casa, porque não tinha uma porra de uma siderúrgica, não tinha a Vale do Rio Doce para tirar o minério de ferro, para produzir as coisas. Isso é um presidente. O resto, palhaços. Desculpa falar desse jeito.